Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, tudo bem? Espero que a luz de Cristo esteja com todos nós. Este é o programa O Conhecimento Transforma. Eu sou a Mael e às quartas, no horário, eu dou uma passadinha por aqui, pelo canal Web Rádio Cristo Consolador, e trago uma reflexão para você. Peço desculpas, mas infelizmente hoje eu fiquei com esse barulho. É uma obra que está acontecendo no apartamento de cima. Pedi para não fazer barulho nesse horário, mas não consigo. A reflexão de hoje, nosso tema de hoje é beneficência. Nos vamos tentar. Eu trouxe como harmonização do livro Pão Nosso, a diferença. Eu imagino aí, mas é pior. Vamos que vamos, né? Vai ser assim. Então, a mensagem de harmonização é do livro Pão Nosso, o título é Há Muita Diferença. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Está em Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana. Reportando-se Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditastes na grandeza do mundo? Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Eu vou repetir porque é bem interessante. Já meditastes na grandeza do mundo? Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum,
nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra, em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados no seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas. Se as não realizou com o sentimento que no fundo é a riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, que dá de ti mesmo no esforço da salvação, porquanto quem espera pelo outro ou pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Essa é a mensagem do livro Pão Nosso, a nossa leitura de harmonização. Para quem chegou um pouquinho depois, nós estamos com uma trilha sonora de obra do apartamento acima, e eu fui lá pedir para não fazerem barulho, mas não funcionou, não deu certo. Então, a gente vai seguir com essa trilha sonora mesmo, tá? Que a luz de Jesus nos envolva e que a gente possa estar focados no nosso desenvolvimento moral. Que nenhuma distração, nenhum ruído externo tire o nosso foco do caminho da luz de Jesus e que possamos contribuir repartindo aquilo que conseguimos amealhar dessa luz para com todos à nossa volta. Que os bons amigos espirituais nos secundem nos estudos, na tarefa do aprender, na tarefa do bem viver. Amém. Vamos lá. Então, a reflexão de hoje é sobre beneficência. E aí, o que é interessante a gente conversar pelo significado, pela origem da palavra. Beneficência, ela vem do latim. E num conceito geral, a ideia, ela significa fazer o bem. Beneficência, ela é entendida como a prática ou a virtude de fazer o bem. Beneficência, ela pode ser também entendida como gentileza e bondade em ação ativa. Gentileza ativa e bondade ativa. Beneficência é também entendido como a qualidade ou estado de fazer ou de produzir o bem. Quem costuma praticar beneficência está sendo beneficente. E eu achei interessante a gente pensar um pouquinho sobre se beneficência é o mesmo que a caridade, é o mesmo que caridade. Porque algumas vezes a gente vê apontamentos, colocações sobre sobre a diferença entre o que é benevolência e o que é caridade. Então, grosso modo,
nesse debate, nessas colocações, beneficência é a prática do bem e se expressa na forma de caridade material, fazer o bem materialmente. Alguns incluem na beneficência a prática de ações de bondade. Já a caridade, nessa colocação de é diferente e tal, a caridade ela é vista como uma boa disposição, um bom ânimo para com todos, um sentimento de amor e compaixão que impulsiona no ser a vontade de fazer o bem. Então, para essas colocações, a caridade ela vai além da beneficência, porque ela contempla tanto a caridade material quanto a caridade moral. Mas olha só, a gente percebe que há um entrelaçamento do sentido dessas duas palavras. A divisão, o limite entre as duas não é algo assim muito claro, não é muito clara essa divisão. A diferença dos seus significados é tênue, né? Ambos os conceitos, eles se confundem, eles se misturam, então são parecidos, né? Não há exatamente uma fronteira, uma divisão clara. Isso é beneficência, isso é caridade. E aí eu assisti uma fala do Jorge Elahá, que é um palestrante espírita, e ele estava falando que a diferença entre beneficência e caridade é mais uma diferença linguística do que mesmo uma doutrinária. Ou seja, se a gente pensar em torno do conjunto dos princípios do sistema, do conceito do que é caridade e do que é benevolência, beneficência, não há muita diferença. Então, ele fala que essa diferença é mais linguística do que doutrinária. Então, olha, eu concordo com ele, porque a diferença ela está mais na palavra do que no conceito propriamente dito, no conceito que essas palavras abraçam, que elas exprimem, que elas abarcam. Então, a diferença está mais na palavra. Eu concordo com ele, e ele me parece que concorda com Kardec. Porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a beneficência sem exibicionismos tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Então, Kardec está associando beneficência à caridade. Está colocando no mesmo sentido, né? Porque os conceitos são muito parecidos. Os conceitos se confundem. Então, ele está dizendo que beneficência é caridade. A beneficência sem exibicionismo tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Isso está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vale a gente observar que o tema beneficência está dentro do tema caridade material e caridade moral, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E falando de falando de beneficência, eu trouxe alguns pontos lá das instruções dos espíritos. Do Adolfo Bispo de Argel, que ele fala da beneficência. Eu fiz alguns recortes. Ele diz que a beneficência, meus amigos, esses amigos são os nós. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração. E ele fala um pouquinho mais à frente. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes,
És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ainda no mesmo capítulo e no mesmo tema, são a beneficência, no capítulo A Beneficência, São Vicente de Paulo, ele fala da beneficência, mas fala usando a palavra caridade. Lembrem que Kardec associou beneficência à caridade, que são, no entendimento dele, os conceitos são os mesmos, se confundem, se misturam. Então, São Vicente de Paulo, dentro do tema beneficência, ele diz: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. E tem Caritas, que diz assim: meu nome é caridade, sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo que todos vós deveis visar. Ela está dizendo que a caridade é o objetivo que todos nós devemos visar. Então, na prática, não há muita diferença entre o que é caridade e o que é beneficência. Repetindo, os conceitos são muito parecidos, se confundem, não há um limite, uma fronteira exata entre o que é uma coisa e o que é outra. Eles se misturam, né? Se entrelaçam. Então, como é que funciona a beneficência na prática, né? A gente viu o significado da palavra, a origem. Falamos até aqui um pouquinho sobre a diferença, e não há muita, exceto da palavra propriamente dita, entre beneficência e caridade, que seus conceitos, o que elas exprimem como ideia, são coisas muito parecidas, se entrelaçam. Então, vamos refletir agora sobre a beneficência na prática, tá? Emmanuel, no livro Recados do Além, ele diz o seguinte: para quem chegou depois, a gente está com uma trilha sonora especial. Obra. Eu fui lá, pedi que não fizessem barulho, mas não teve muito jeito. Vamos prosseguir. Assim mesmo. Repetindo, Emmanuel, no livro Recados do Além, ele disse sobre a beneficência: uma das mais belas formas da beneficência é saber viver e ser útil, compreendendo e servindo no mundo íntimo do próximo, segundo as necessidades dos outros. Essa fala de Emmanuel me fez pensar num dito bastante antigo, que é: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Na verdade, o dito antigo que eu conheci na infância era: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas eu gosto muito mais dessa segunda versão. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque todos nós vamos evoluir gradativamente, cada um no seu ritmo, mas todos nós progrediremos, tanto intelectualmente quanto moralmente. E aí vamos aprender a servir. Bom, então, como Emmanuel fala, que saber viver e ser útil, né? Então, beneficência é a prática do bem. E aí, estudar é interessante, porque uma coisa puxa a outra, é quase como um fio de um novelo. Você puxa um pouquinho o fio e vão surgindo outras perguntas e a gente vai entrando no assunto. Então, se beneficência é a prática do bem, o que é o bem, né? Os Espíritos nos dizem, lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, que o bem
é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E aí, puxando mais um pouquinho esse fio do novelo, qual é a lei de Deus? E aí eu trouxe o trecho de Mateus, capítulo 22, de 37 a 39, onde está assim: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí no versículo 39, e o segundo é semelhante a este, a esse primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vai por criando uma relação entre beneficência, a prática da beneficência ou da caridade se dá pela lei de amor. Quando o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, isso está falando para nós de amores que se conectam, que se interlaçam, que são interdependentes. Kardec explica melhor, quando ele diz assim: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Então, são, como eu disse, amores que estão interligados. E a gente vai entendendo que a essência da prática da beneficência, ela se dá por atos e palavras que nos aproximam da lei de Deus, ou seja, pela prática da lei do amor. Então, a forma como nos comportamos, aquilo que falamos, a gente precisa se educar a si mesmo, para que esse comportamento, para que essa fala vá cada vez mais se aproximando da lei de amor e se tornando uma fala, um comportamento mais suave. Ainda estamos num momento em que é muito fácil perder o prumo e aí ficar chateado, ficar zangado. Ainda é muito fácil a gente não manter, não estar atento ao vigiar e orar e manter os pensamentos elevados. Porque a gente está justamente nessa fase de aprendizado, a gente está praticando essas vivências para aprender a dominar em si mesmo aquilo que nos puxa para baixo. Porque não é dominar a má inclinação do outro ou dos outros. É aprender a dominar as nossas próprias más inclinações. Então, na medida em que a gente consegue perceber, poxa, hoje eu agi mal, falei mal, me comportei mal, não foi legal o que foi feito. Então, isso já é um ponto bom, porque é o início de a gente trabalhar aquilo que em nós não está bom para se tornar bom. Então, vencer a própria má inclinação. Praticar a lei de amor. E aí eu trouxe uma citação atribuída à doce irmã Dulce, onde ela diz: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Então, quando a gente consegue, através dos nossos atos, do nosso comportamento, da nossa fala, da maneira como tratamos os outros, quando a gente consegue fazer isso com mais fraternidade, com mais amor, com mais elegância, com mais tolerância, isso com certeza faz bem a quem recebe, mas faz muito bem para quem está exercendo essa forma de agir.
exercendo essa forma de lidar. Eu acho interessante nessa citação, porque começa com sempre que puder, porque isso é um aprendizado. Muitas vezes a gente sai do prumo, perde a paciência com uma certa facilidade. Percebeu? Retoma, recomeça. É praticar até conseguir. Porque estamos aqui para isso. Então, se nós já conseguimos perceber que estamos perdendo a paciência com facilidade, que a gente não está se conduzindo como gostaria, é continuar tentando. Observar já é bom. E aí é se empenhar para transformar isso. Sabe aquela fala de Paulo, o bem que eu quero eu não faço, o bem que quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Por quê? E isso para Paulo, no momento em que ele já tinha encontrado Jesus, já estava exercendo um outro caminhar na vida dele, isso para ele era difícil. Imagine para nós. Porque Paulo, ele teve uma mudança muito rápida. Ele tinha inquietações, e na estrada de Damasco, no encontro com Jesus, isso aflorou. E dali por diante, ele buscou um novo caminho. E essas inquietações foram acomodando. Mas ele foi percebendo que, embora para ele tenha sido rápido, eu não sei nem se ele percebeu isso, né? Quem é que sabe? Mas, enfim, ele foi entendendo que muitas coisas não aconteciam rapidamente, exigia dele um esforço. Por isso, o entendimento e a reflexão dele que o mal que eu não quero, faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Porque a gente ainda está atrelado a costumes anteriores, a padrões de pensamento anteriores, e leva um tempo para a gente se desfazer disso, para a gente dar uma outra forma, dar um outro molde, mudar de rumo, mudar de caminho, né? Então a gente vai entendendo que o ingrediente que dá liga é o amor. O amor que a gente coloca naquilo que faz. O que dá liga, o que vai contar de verdade, é a parte de nós que nós entregamos no ato beneficente praticado. Quanto de nós está ali? É só uma coisa automática? Entregar, toma aí, leva, aqui está sobrando, aqui não uso mais. Olha, eu não uso mais, mas está limpinho, está direitinho, você quer? Sim. São só exemplos para a gente refletir, são só pequenas provocações. Então, o ingrediente não é o que fazemos, mas como fazemos. Lembro de uma historinha um pouco boba, mas que ilustra muito isso, porque o como faz diferença. Nesse sentido, numa frase curta que seja, uma vírgula muda completamente o sentido. Olha essa história. O filho estava viajando e só pedindo dinheiro para gastar aqui, gastar ali, né? E aí mandou uma mensagem lá para os pais pedindo mais dinheiro. O pai leu a mensagem, aborrecidíssimo, esse menino está pensando o quê? Eu não sou banco, etc, etc. Estava aborrecido, porque, e aí? Papai me manda dinheiro? Poxa, nem fala comigo direito, etc, etc. A mãe, um outro olhar, vai ler a mesma mensagem, mas ele não está dizendo isso. Não, olha aí, está escrito aí. E o que ele está dizendo? Olha só. Papai, me manda dinheiro. Fez muita diferença, né? Uma vírgulazinha. Assim, analogamente,
aquilo que a gente faz como um ato, uma boa ação, terá, não é o ato em si que conta, mas o que entregamos de nós nesse ato. Qual é o sentimento que está em nós quando praticamos um ato beneficente, quando praticamos um ato fraterno, um ato de caridade? Quanto amor, quanta dedicação, gentileza, carinho a gente coloca nesse movimento. Esse é o ingrediente que realmente faz diferença, que conta de verdade. Porque o ato em si, na outra ponta, alguém recebe. Então, ele não é desperdiçado. Ele é, pelo menos, na minha concepção, 50% aproveitável. Porque alguém foi beneficiado, alguém recebeu. Mas quem está praticando, se fez como um ato automático, se fez só por, não, mandaram fazer, não, isso aqui eu estou dispensando, se fez só dessa maneira, ele não está deixando em sua alma o perfume das flores que entregou. Quer ver uma coisa? Na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, começa assim, Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, em algumas traduções vai ser caridade, mas vamos falar aqui como amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine, ou seja, faria barulho, mas não teria um som harmonioso. Sem amor, isso não aconteceria. E durante muito tempo, muita gente pensava que era do Legião Urbana, não é mesmo? Uma bobagemzinha aqui. O que ele está dizendo? Faz diferença a maneira como procedemos, a forma, o que entregamos de nós nesse ato. Que amor estamos colocando aqui? Com que intenção? Qual é o sentimento? Isso faz muita diferença, toda a diferença. A gente não pode perder de vista que aquilo que fazemos, a forma como fazemos, como agimos, né? No ato beneficente. A gente não pode perder de vista isso. O ato em si vai beneficiar alguém. Mas de que forma isso está sendo feito? Qual é o sentimento que a gente coloca ali? São Vicente de Paulo, na questão 888, tá? De O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazer. Porque é importante a forma como nós fazemos. Essa forma, esse sentimento, esse amor que a gente coloca ali, é o que demonstra que estamos progredindo moralmente. Porque se a gente faz como um ato automático, como uma obrigação, se a gente faz para impressionar alguém, para colocar na rede social, enfim, por N motivos que não seja simplesmente a preocupação com o outro, o ajudar ao outro com sinceridade, nós não estamos, quem está praticando, se for assim, sem amor, não está se beneficiando desse ato. Porque não está exercendo a lei do amor. Então, a forma como fazemos, o sentimento que colocamos no ato beneficente faz toda a diferença.
Entre outras coisas, Caritas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos diz que a caridade une o benfeitor ao ajudado. Mas essa união, ela se dá pelo amor que flui entre essas duas pontas. Pelo amor que une esses dois elementos. E qual é a importância de praticarmos a caridade? Melhor dizendo, qual é a importância de aprendermos a praticar a caridade? Porque, olha, a beneficência, a caridade, ela é uma necessidade de aperfeiçoamento do nosso espírito. Nas palavras de São Vicente de Paulo, se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. O que ele está dizendo para a gente é que se ao longo da vida, se a gente busca praticar boas ações, a gente não se desviaria do caminho do aprimoramento do nosso espírito. A gente se manteria nesse caminho. Seria um ato contínuo. E se um ato contínuo, significa dizer que em nenhum momento nós estacionaríamos. Porque lembrem, uma vez aprendida a lição, o espírito não perde essa lição aprendida. Se ele realmente aprendeu, isso é um item ganho, vamos dizer assim, ele não perde mais. Mas, se ele não aprende, ele não perde o que já aprendeu. Mas se ele para de aprender, isso significa que há uma paralisação, um estacionar, nesse caminhar evolutivo. E aí vale a gente lembrar que encarna para cumprir um processo de aprimoramento do espírito, que vai se dando por meio de experiências na vida corpórea. Então, a gente encarna por causa disso. Isso está na questão 3.2 do Livro dos Espíritos. Agora, esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento do espírito, ele não se dá em uma vida. Nós temos muitos pontos para serem trabalhados. Então, como esse aprimoramento não acontece de uma só vez, não acontece numa única vida, é pela reencarnação que a gente vai gradativamente progredindo em intelecto e em moral. Então, esse progresso, esse aperfeiçoamento, ele vai se dando aos poucos. Somos seres imperfeitos. E a gente vai depurando o nosso espírito na medida que, além de dominarmos as nossas más tendências, nossas inclinações inferiores, a gente deve também ir gradativamente desenvolvendo virtudes em nós. Em outras palavras, não fazer o mal é muito bom, mas não é o suficiente. É necessário que pratiquemos todo o bem que estiver ao nosso alcance. E praticar o bem, a única forma de aprender a praticar o bem é fazendo. Então, é fazendo que a gente aprende a fazer. É praticando bem que a gente vai aprendendo a trabalhar na seara do bem. Então, praticando, a gente vai aprendendo e incorporando as lições que nós precisamos aprender. O saber que a gente precisa adquirir é praticando, é vivendo.
Tem uma citação atribuída a Buda que eu gostei muito e eu trouxe para compartilhar com vocês. A verdadeira caridade, ela só ocorre quando não há noção de dar. A verdadeira caridade só ocorre quando não há noção de dar, de doador ou de doação. Em poucas palavras, mas muito, muito profundo e muito certeiro. Quando Buda fala que a verdadeira caridade não tem a noção de dar, ele está falando que não há uma relação de troca. Não é o toma lá da cá que a gente tanto valoriza, que a gente tanto tem interesse. Não tem a noção de dar, não tem a noção que está dando. Por quê? É uma ação natural, é uma ação espontânea. Buda está dizendo que o ato beneficente ele deve ser feito sem qualquer expectativa de retorno. Não há noção de dar, então não tem o que receber. Por quê? Porque é feito naturalmente, é feito espontaneamente, sem espera, sem a expectativa de qualquer retribuição, ainda que seja obrigado. E é uma coisa que a gente faz, né? Poxa, nem me agradeceu? Estava esperando um reconhecimento, estava esperando uma retribuição. E muitos de nós ainda faz isso. Mas tem a noção que faz e se esforçar para deixar de fazer, é bom. Está no caminho certo. Porque somos ainda muito imperfeitos. Temos muito o que depurar, o que purificar os nossos espíritos. E como está lá no Bhagavad Gita, a gente precisa enfrentar, lá diz a parentela, que são os Kauravas, as nossas próprias más inclinações, as nossas próprias más tendências. É o que está em nós, que é imperfeito, que a gente precisa enfrentar para transformar. Paulo, quando era um perseguidor de cristão, ele fazia isso com determinação, com tenacidade. Quando ele encontrou Jesus, quando ele enveredou por outro caminho, ele não deixou de ter determinação e nem de ter tenacidade, mas usou essas características para divulgar o cristianismo. E o bichinho trabalhou, viu? Não foi pouco, não. Kardec também fala sobre isso, mas nas palavras dele, ele diz o seguinte, porque Buda fala que a verdadeira caridade é quando não há noção de dar, né? Nas palavras de Kardec, isso quer dizer que não se deve, de modo algum, fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Sendo imperfeitos como ainda somos, a grande maioria ainda não alcançou o entendimento ou o sentimento do fazer pelo puro prazer de fazer. Mas estar caminhando nessa direção é o que a gente precisa fazer para poder chegar lá. Infelizmente, a gente ainda tem uma relação com o divino, uma relação muito pautada na barganha, na troca. Há muita, se eu conseguir isso, eu prometo aquilo, Senhor, me dá isso que eu faço isso. A gente ainda faz muito na barganha, não só com o divino, mas também com as pessoas à nossa volta. A gente dá alguma coisa e quer receber retorno, ainda que seja
um agradecimento, como eu disse há pouco, poxa, ainda nem me agradeceu. Então, a gente ainda está atrelando, se eu entreguei, se eu agi, se eu ajudei, eu quero retorno. Aos poucos, a gente vai se desvencilhando desse conceito, dessa necessidade de que o outro me deve por algum motivo, e vai aprendendo que o nosso crescimento moral está muito atrelado a esse entendimento do ajudar, do servir, do acolher, do compartilhar. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar. E há muitas faces do amor. Perdoar é amar. Uma caridade material é uma face do amor. Uma caridade moral é uma face do amor. Então, o amor, como foi dito há pouco, é o que une tudo, é a liga. É o que faz acontecer. É um motor que a gente deve usar. Mas a gente ainda está na fase do querer o retorno, o agradecimento, o reconhecimento. Então, por assim dizer, comum, ao fazer algo por alguém, para alguém, a gente faz uma anotação mental, ainda que não consciente, né? Do tipo que a gente lembra quando a gente quer algo dessa pessoa que antes nós ajudamos, a gente quer algo de volta. Tipo assim, acontece alguma coisa desagradável conosco e a gente quer que aquela pessoa nos ajude. Ah, mas eu te ajudei, como assim você não vai me ajudar agora? E aí é uma situação com muitas variáveis. O outro até pode querer ajudar, mas pode não ter pode não ter a ajuda que estejamos precisando ou querendo. Então, é um processo esse entendimento do exercício do amor, do prazer de fazer, do prazer de servir. Porque quando nos acontece algo desagradável, a pergunta como é, por que comigo? Por que eu? Sou tão bom, sou tão boa, ajudei tanto, ajudei fulano, ajudei ciclano, quando precisou de mim eu estava lá. Mas tudo isso pode ser modificado, tudo isso pode ser melhorado a partir do quê? Do nosso próprio esforço. Não é mudar o outro, é mudar a si. Essa é a nossa parte na criação. Modificarmos para melhor quem nós somos. Então, a gente precisa aprender a praticar a beneficência. E esse é um esforço nosso, necessário, porque o aperfeiçoamento do nosso espírito está diretamente ligado a essa prática, a prática da lei de amor, exercida através da beneficência, da caridade, da gentileza. Adolfo Bispo de Argel, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Isso, para a gente, ainda é difícil. Porque ainda estamos muito ocupados e preocupados com o nosso próprio bem-estar. Com coisas que queremos, com nossas necessidades também, mas que coisas que queremos, que muitas vezes são supérfluas. Então, há um foco muito pelo material. Somos pessoas desse mundo e querer uma vida melhor, não há nada de errado com isso, desde que seja através do próprio trabalho, do próprio esforço.
Não há nada de errado com isso. Mas a gente ainda precisa aprender a exercitar a beneficência, porque nós entregamos pouco de nós mesmos. A gente até lê, a gente acha que entende, mas se entendêssemos de fato, praticaríamos um pouquinho mais a lei de amor. Como a gente ainda não consegue praticá-la na sua extensão e entender o que seria esse remédio para as aflições da nossa vida, esse contentamento da alma que fala o bispo de Argel, como a gente não consegue ainda, a gente não está ainda nesse patamar, isso, nesse momento, não é a prioridade. A prioridade é a gente começar a trabalhar no sentido de aprender a exercer a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência. Então, é importante começar, dê o primeiro passo. Tem uma citação, eu agora não lembro bem de quem é, suba o primeiro degrau, você não precisa ver a escada toda, comece, dê o primeiro passo, inicie, porque o fazer a caridade verdadeira, com amor, a gente não vai conseguir chegar lá se a gente não começar, ainda esperando retorno, ainda esperando ser postado lá na rede social, esperando que alguém fale, nossa, você faz isso, você fez aquilo. Comecemos, porque alguém na outra ponta está recebendo. Mas é continuar fazendo, até que isso se torne um hábito, para depois vir a ser um movimento espontâneo e natural da nossa parte, a ponto de nem sentir como está doando, nem sentir que está entregando. Porque virou uma ação natural, uma ação espontânea. Então, busquemos aprender as lições do Mestre Divino, busquemos movimentar o nosso espírito em direção, indo de encontro à lei de amor, para aprendermos a servir com amor. Os espíritos superiores continuam trabalhando, continuam servindo. E muitas vezes, no patamar que estamos, a gente quer ser servido. Isso significa que a gente ainda não entendeu. Mas podemos entender, podemos aprender e podemos iniciar a nossa caminhada para chegar lá. São Vicente de Paulo diz que tenhamos por máxima indubitável que, à proporção que trabalhamos na perfeição do nosso interior, nós nos tornamos mais capazes de produzir frutos para o próximo. Porque quanto mais a gente se melhora, a gente se transforma para melhor, mais a gente compreende esse trabalho do servir, esse trabalho da beneficência, da caridade, do compartilhamento, da ajuda, do altruísmo. Essa melhora moral em nós, uma transformação que é nossa responsabilidade, é a nossa parte na criação, ela nos ajuda a compreender o que é o servir com amor, que, de um modo geral, e num primeiro olhar, nos parece algo tão distante e tão difícil. Por quê? Ainda não compreendemos, de fato, o que significa. Ainda não entendemos que, na medida em que a gente progride, a gente vai ajudando quem está um pouco mais atrás, para que todos se elevem, para que todos progridam.
Quem está mais em cima ajuda quem está mais embaixo. E esse trabalho vai perdendo peso de trabalho com a compreensão do porquê fazemos isso. O mundo será melhor quando nós, seus habitantes, formos melhores. Se nós não nos melhorarmos, o mundo não vai ser melhor. Eu trouxe um recorte da mensagem de Francisco Xavier, que está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Isso é compreender. E quantas vezes a gente ainda deseja o mal? Quantas vezes a gente ainda passa a perna no outro, engana, mente? Quantas vezes a gente ainda faz isso? Mas quando nós somos os alvos dessas ações, aí a gente grita, aí é injusto. Sejamos nós um exemplo de um mundo melhor. Como? Procurando agir melhor. Procurando ser melhor. Não é que isso seja fácil. Fácil é falar. Mas o dia a dia é um esforço constante. Mas sem o esforço da busca é impossível a paz do encontro. Uma boa analogia é a borboleta. Quando ela está no casulo para sair, ela precisa se esforçar muito. Muito. Mas é nesse esforço para ela romper o casulo que o fluido do corpo vai para as asas, para que elas se fortaleçam e ela possa, enfim, voar e enfeitar os jardins do mundo. Tem até uma historinha sobre isso, que é mais ou menos assim, um homem vendo o esforço da borboleta para sair do casulo, ele está ali observando, ficou com tanta peninha, coitadinha, vou ajudar. Então, o que ele fez com muito cuidado, com toda a delicadeza que ele pôde, ele rompeu o casulo para que ela saísse. O que aconteceu com essa borboleta? Ela nunca foi capaz de voar. Porque lembra o que eu falei? No esforço que ela faz para romper esse casulo, para sair dali, para se libertar, o fluido do corpo passa para as asas e fortalece as asas. Como ela não fez esse esforço, e a intenção dele era boa, esse fluido não foi para as asas e ela ficou um ser rastejante, nunca foi capaz de voar. Deus não fará isso conosco. Há muitas coisas que vivemos porque são lições que estão ali para que a gente possa se tornar melhor, para que nossas asas se fortaleçam e a gente possa, enfim, voar. Estejamos abertos para aprender a praticar a verdadeira caridade, sem esperar retribuição, que estejamos abertos para contribuir para que outros à nossa volta também cresçam. Estejamos atentos às nossas palavras e aos nossos atos. Ainda que a gente vacile, ainda que a gente erre, mas que a gente perceba e fique mais atento para evitar que esse equívoco, que esse erro aconteça novamente. A reflexão de hoje é essa, que naturalmente não se encerra, mas que seja um pontapé inicial para a reflexão de cada um de vocês. Muito obrigada
E eu espero na quarta-feira que vem com outra reflexão. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.